no livro de 1 Samuel, eu não vou estar falando muito, até que eu não sou de falar muito. Sim, sim, não, não. Eu prometo, ou seja, não prometo nada. Eu vou falar pouco, de muito que Deus tem. 1 Samuel, capítulo 16. Aleluia, versículo de número 11. Quem encontrou, diga aleluia. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Louvado seja Deus. Você que está em casa, abra sua Bíblia também, se você pode. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Aleluia. E você que está do outro lado aí, acabaram os seus jovens ou tem jovem ainda também? Verso 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E Jessé responde: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Aí o profeta vai responder. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Amém? Enquanto esse menino não chegar aqui, ninguém vai sentar na mesa. Ninguém vai comer, ninguém vai sentar. Não interessa a distância desse pasto. Mas enquanto ele não chegar aqui, ninguém vai sentar. Amém? Eu quero estar falando, eu li esse versículo, mas quero estar falando a partir do verso 1 até o verso 13. Nós vamos estar dentro desse texto, do verso 1 ao 13. Eu li o texto todo, mas eu só li agora esse aqui. Esse texto por completo, nós podemos observar alguns personagens. Eu vou mencionar aqui alguns personagens e você vai analisar os personagens. É como fazer um bolo, para você compreender. Para fazer um bolo, eu não entendo de bolo, né? Vou chutar aqui mais ou menos. Precisa de farinha de trigo, de ovo, açúcar, sal. Precisa de fermento, leite. Por aí vai. E depois de tudo isso, vai ao forno e dá-se um bolo. Para o resumo da mensagem de hoje, existem então alguns personagens. Como estamos num culto de missões, eu quero mencionar então alguns personagens. Existe um personagem aqui, um rei, ao qual Deus quer tirar ele. Sendo que Deus quer tirar esse rei, irá surgir a vaga para um rei. Tirando um rei, surge a vaga para um rei. Também nesse personagem existe um profeta de coragem. E também existem anciões curiosos no texto, que quando o profeta chega, eles perguntam: é de paz a tua vinda? Porque as pessoas tinham medo do profeta. Não era igual hoje, que as pessoas às vezes zombam de profeta. Não, o profeta chegou, as pessoas tinham medo. O profeta era Deus andando ali, pessoalmente. Existia também uma família, cujo principal da família era o Jessé, que tinha vários filhos. E tinha também, no texto, ovelhas, porque tinha um menino que cuidava delas. Deus então estava precisando de levantar um jovem para uma missão. E nós estamos hoje em um culto de missões, e eu tenho certeza que Deus está à procura de jovens para uma missão. E essa missão é para ganhar almas para Jesus. Amém? No texto, podemos encontrar também
que o profeta portava-se ou carregava consigo um vaso, que em determinada versão diz chifre, com azeite. Era um tipo de vasilha que eles usavam para carregar azeite. E esse azeite era para ungir o futuro rei, que iria entrar no lugar daquele que ia sair. Agora, ninguém sabia quem era esse rei que iria entrar. E ninguém sabia, e o rei que ia sair também não sabia que ele ia sair. Deus já tinha rejeitado ele. Aleluia. Aí quando a gente observa a partir do verso 1, Deus então chama o profeta. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Eu já rejeitei. Aí Deus então passa ao profeta as orientações. E qual seria a orientação? Aleluia. Enche o teu vaso de azeite. O que ele disse? Quem disse essa palavra? Quem foi que disse? Deus. Enche o teu vaso de azeite. Porque Deus queria escolher uma pessoa para reinar no lugar de alguém que foi escolhido pelos homens. Agora ele ia entrar um outro escolhido pelo próprio Deus. Interessante que esse que Deus ia escolher estava no coração dele já está no meu coração. Esse será um homem segundo o meu coração, disse Deus. Aleluia. E o texto vai discorrendo. Quando o verso 5 diz assim: e sucedeu que entrando eles, viu Eliabe. Antes de eu continuar esse versículo, Deus, o profeta, quando Deus chama ele ficou com medo de Saul, porque Saul era o que governava na época, era o rei da época. Se Saul soubesse que o profeta iria ungir um para colocar no lugar dele, ele queria eliminar o profeta. Só que Deus é um Deus de estratégia. Deus não mentiu, não incentivou o profeta a mentir. Se alguém disser alguma coisa, diz que você irá sacrificar ao Senhor. Pega uma bezerra, leva contigo, e você irá sacrificar. E assim foi. Quando então os anciãos da cidade, eles veem o profeta chegando, com certeza ficaram com medo. E perguntaram: é de paz a sua vinda? O que esse profeta quer aqui? Você sabe que existe, na época, existiam muitas sacerdotes, alguns profetas, digamos que falsos, que ele se preocupava. É tipo o profeta Amazias, lembra o profeta Amazias? Que, lá de Amós, o Amós começou a profetizar, eles queriam interromper ele, disse: aqui não, vá profetizar para lá, aqui não, aqui é o santuário do rei. Só que o Amós levantou o dedo, digo eu, não a Bíblia, e levou no dedão do Amazias e disse para ele: eu não era profeta e nem filho de profeta, mas o Senhor me chamou e disse: vai, profetiza ao meu povo Israel, e você, Amazias. Aí profetizou na vida dele. Profetizou aquilo que ia acontecer na vida dele, por querer interromper um profeta, interromper o homem de Deus. Nunca interrompa um homem de Deus, senão vai se queimar. Aleluia. Eles então se prepararam tudo, fizeram todo o preparativo. Quando chega na casa de Jessé, iria então ungir o futuro rei. Chama o Jessé para o sacrifício. Ficaram todos de prontidão.
homens preparados, homens qualificados, homens com diplomas, homens bem trajados, ou se trajando bem, homens bem penteados, homens com a pele cuidada. E o primeiro aparece. Talvez um homem bonito, se apresenta diante do profeta. Até o profeta enganou. E o profeta disse: certamente é esse. Está aí o rei. É esse mesmo. E Deus disse para ele: não, você está enganado. Você olha para a aparência, eu olho para o coração. Eu fico imaginando o profeta, mas não é possível. O próximo, Jessé apresenta o segundo. Homem bonito, formoso, bem cuidado, bem tratado. E o Senhor disse: não, também não é esse não. E você conhece a história, não conhece? Foi passando um por um. Um por um. Sabe quando você olha, você está à procura de um emprego, e você olha um anúncio de um emprego, e as qualificações que pede lá, você tem. E você fica confiante: poxa vida, esse emprego é meu. Esse emprego é meu. E de repente está tudo errado. Já aconteceu contigo? Pois é, comigo já. Fui numa proposta de emprego indicado por um deputado. Fui todo empolgado. Que eu chego lá, que eu fui conversar com o diretor geral, que eu olhei no diretor e falei: meu Deus, olha quem está aqui. Conhecido há muitos anos. Pronto, é meu emprego. Nem olhou no meu rosto. Ué. Comecei a fazer o teste e ele falou: pode parar. Mas por quê? Não deu para passar não. Meu Deus. Eu desci, levantei a mão e disse: obrigado, Senhor. O Senhor conhece todas as coisas. E assim estavam aqueles homens diante do profeta. Com o profeta estava o azeite, mas nenhum deles serviram. E de repente passou todos eles. Quantos filhos passou diante dele? 7. Quantos? 7. E o profeta ficou até meio a mais. Deus mandou vir aqui. Se ele fosse um profeta que não tivesse experiência, ele tinha desistido e falou: não, vamos embora. Foi um engano meu. Mas ele tinha experiência com Deus. Coisa boa é quando temos experiências com Deus. Deus quer conceder para você experiência com Ele. Experiência pessoal. E de repente, o que o profeta diz para Jessé? Passou todos os jovens. E agora? O que ele disse para o Jessé? Eu não entendi. Você pode falar mais forte um pouquinho? Não é porque eu não estou ouvindo, é porque os irmãos que estão do outro lado não estão ouvindo vocês. Acabaram-se os jovens. Acabaram-se os jovens. Olha para o seu irmão e diz assim: acabaram-se os jovens? Agora diga para ele: enquanto estiver jovem, tem azeite. Agora pergunta ele: você é jovem? Tem azeite para você. Você é jovem? Tem azeite para você. A botija está lacrada. Ainda não foi usado o azeite. Aquele azeite foi um azeite especial para o jovem. O jovem ao qual Deus estava escolhendo. Deus tem um azeite preparado para você nessa noite. Esse azeite é um azeite novo que ainda não foi usado. É um azeite especial para esse fim. Porque Deus quer levantar você para uma missão. Vai haver uma vaga. Vai haver uma vaga. Ei, vai haver uma vaga. Vai haver uma vaga. E você não entendeu. Você não entendeu. Porque se eu disse vai haver uma vaga, se fosse eu, já tinha levantado a mão e disse: essa vaga é minha.
A vaga é minha, essa vaga é minha. Essa vaga é minha, a unção vai ser sobre a minha vida. Eu tomo posse da unção para mim. Por quê? Porque vai haver uma vaga. A vaga é para você. É para você. É para você. A vaga é tua. A vaga é tua. Aleluia. E o Jessé responde: falta o menor. Falta quem? Falta o menor, o desprezado, o esquecido. Ele está no campo. Eu imagino que Jessé falou com pesar no coração. Pesar pelo seguinte: pesar pelas ovelhas que estavam lá. Ele não pode vir, porque quem vai ficar com as ovelhas? Digo eu pensando. Falta o menor, o ruivo, só que é de gentil aspecto, de boa presença. Aleluia. Às vezes você sente-se que não é capaz. Só que Deus não está procurando pessoas capazes, porque capazes estava lá diante dele. Eliabe, estava aqueles homens capazes, mas Deus não queria homens capazes. Deus queria um para capacitar. Aleluia. E às vezes a pessoa que você jamais espera, é esse que Deus quer. Aleluia. Às vezes você pensa que o seu trabalho é só advogar. Não é só isso não. Deus quer te levantar como profeta. Às vezes você pensa que o seu trabalho é só administrar. Não, não é só isso não. Deus tem algo maior para você. Aleluia. Aquelas pessoas que você, não é possível, essa pessoa, sim, é você mesmo. Em 2004, eu passei por uma situação. Eu fui do Brasil para a Bélgica. E eu estava, ou seja, durante o período que eu estava organizando a viagem, anunciaram lá na igreja que iria chegar o pastor Francisco Rocha. Está vindo aí o pastor Francisco Rocha, ele vai estar pregando aqui, disse assim. Então quando anuncia uma pessoa que você não conhece, você fica na expectativa, como será essa pessoa? Aí de repente chega eu lá, dia 1º de outubro de 2004. Aí quando eu fui pregar, o pastor, o senhor está aqui conosco, pastor, e o pessoal caçando eu lá no meio do povo, né? Cadê esse pastor? Pensei que era grandão. Desce um Francisco Rocha, desce um, quase 2 metros. Aí me convidaram para ministrar com tradução. Nunca tinha ministrado com tradução. Aí, segundo um irmão me contou depois, disse que eu cheguei e fui assim. Ele fez isso, né? Peguei o microfone e eu comecei a ministrar. Só que naquela noite Deus queria curar pessoas ali. E eu disse: eu vou orar por você que está com problema na coluna, e você vai vir aqui na frente e Jesus vai te curar agora. Não é amanhã, é agora. E essa pessoa disse que nunca tinha visto um negócio desse. E foi lá na frente. E eu orei e foi curado na hora. E essa pessoa, ele é mestre de karatê, professor de karatê, e não podia mais dar aula por causa da coluna. E foi curado. 10 anos depois, até quando eu mudei da Bélgica, morei 13 anos na Bélgica. 13 anos na Bélgica, nunca mais sentiu problema na coluna, porque foi Deus que curou. Ou seja, quando me olharam,
jamais imaginava que Deus iria me usar, não sabendo que Deus usa quem quer, do jeito que quer, na hora que quer, do jeito dele. Acabaram-se os jovens, falta o menor, está no pasto cuidando das ovelhas. Manda-o chamar. Ninguém se assenta em roda da mesa enquanto ele não chegar aqui. Enquanto ele não chegar aqui, nem é para sentar, fica em pé. Vai ficar todo mundo de castigo, em pé. Mas o profeta sentou. O profeta sentou? O profeta sentou? O que você acha? Vocês estão conferindo a Bíblia, né? Eu estou dizendo que o profeta sentou. Mas ele disse que não era para ninguém sentar. Mas eu acredito que ele sentou, o profeta. No texto. Agora procure e diga. Aleluia. Não seria interessante ir lá no pasto, fazer um comitiva, ir lá no pasto e ungir Davi lá? Porque ele não podia deixar as ovelhas sozinhas. Seria mais fácil ou não seria? Seria mais fácil? Vamos lá no pasto todo mundo, porque até ele chamar, o prazo que tem ele chamar, já vamos nós. E vamos ungir Davi no pasto. Mas o profeta não disse isso, não. Ele vai vir aqui. Eu quero ele aqui. Aonde ele devia estar. Ele vai ter que vir aqui. Senão ninguém vai sentar, ninguém vai comer nessa casa. E o profeta falou, tinha que obedecer. Se não fosse o profeta, tenho certeza que o Jessé mandaria um outro no lugar para ficar lá, no lugar de Davi. Mas não fez. Vai chamar. Aleluia. Fique tranquilo que na hora certa alguém vai chamar você. Vai chamar você. Vai chamar você. Aleluia. Eu não era evangélico ainda, eu trabalhava numa empresa no Brasil. E houve um certo tipo de trabalho que o engenheiro não deu conta, todos os chefes da empresa não deu conta de resolver a situação. E naquela empresa tinha trabalhado um pastor e tinha saído. Eu nunca esqueci desse fato. Ninguém deu conta de resolver o problema. Aí anunciaram, vieram uma pessoa para olhar o trabalho, olhou, mexeu, não saiu, não deu conta não. Alguém lembrou, pastor fulano de tal. Pô, então vá procurar ele. Foi lá na casa do pastor e trouxe ele. Uma semana o serviço estava pronto. E o pastor falou assim, eu estava precisando de um dinheiro para que eu vou numa convenção aí, eu estava precisando de dinheiro para comprar um terno. Eu falei, meu Deus do céu. Ou seja, foi em busca do pastor. Foi lá procurar ele. Assim aconteceu com Davi. Vai em busca dele. Enquanto ele não chegar, ninguém vai sentar aqui. Aí trouxeram Davi. Chegaram aquele menino, a Bíblia chama de ruivo. O que é uma pessoa ruiva? É o cabelo assim meio avermelhado, mais ou menos assim. A pele meio avermelhada. É uma pessoa ruiva. Chega Davi. Só que a Bíblia diz que era de gentil aspecto. Ele tinha uma presença. Quando ele chegava, ainda que estava talvez queimado do sol, ainda que estava sofrido, as mãos calejadas, mas ele tinha uma presença marcante. Eu fico imaginando que Davi era feliz, ele tinha alegria. Talvez cuidando daquilo que não queria, mas com felicidade. Talvez naquele sol ardente no pasto, compondo os seus hinos, os seus salmos. E talvez ele dizia, está chegando a minha vez. Eu vou sair do pasto. Deus vai me tirar daqui. Deus vai me tirar de atrás das ovelhas. Deus vai me levantar. Deus vai me levantar. Deus vai me fazer florescer. Aí chega Davi. Aleluia. E o versículo de número 12. Então mandou em busca dele e trouxe.
Era ruivo e formoso em semblante e de boa presença. E disse o Senhor o quê? Eu não entendi. Peraí. O que é que Deus disse para ele? Mas peraí, o povo não estava sentado? O povo estava sentado ou em pé? E por que ele está levantando? Ele não disse que o profeta tinha sentado? Eu avisei, vocês não acreditaram. O profeta disse, ninguém se assenta. Mas eu imaginei, ele se assentou. Vocês ficam de castigo. Para obedecer, a quando é para reunir a família, reúne todo mundo. Então vai ficar todo mundo de castigo. E Deus disse o que para ele? Levanta-te e unge, porque este mesmo é. Unge ele. Aonde ele estava? Versículo de número 13 agora. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Ungiu aonde? No meio dos seus irmãos. Eu fico imaginando comigo aqui. Eu fico pensando comigo o Salmo 23. Vamos pensar um pouquinho no Salmo 23, vamos? Está preparado? Davi, ele era pastor de ovelhas, certo? Eu fico imaginando aqui. Porque aqui, ele é ungido e tinha uma mesa ali preparada, diante de todos. Então parece que os irmãos dele eram inimigos dele. Agora vamos pensar no Salmo 23. O salmista disse o que no Salmo 23? Fala para mim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como assim? O pastor, Davi, ele se colocou no lugar da ovelha no Salmo 23. Quando você ler lá, você vai entender o que eu estou dizendo. O salmista, ele se colocou no lugar da ovelha, porque ele tinha experiência. Então, sendo que ele estava no lugar da ovelha, ele disse, o Senhor é o meu pastor. Se o Senhor é o pastor dele, então ele era ovelha. Ele fez uma troca. E pastor, literalmente hoje, pastor, primeiro tem que ser ovelha. Primeiro tem que ser ovelha, para depois ser pastor. Sabe uma frase que o pastor sempre fala aqui? Que é muito boa, como é que ele fala? É bom, eu gosto de ser pastor, mas antes eu gosto de ser crente. Lembra que ele fala isso? É melhor ser crente, né? A expressão do nosso pastor. É bom ser pastor, melhor é crente, ser crente. Porque existe pastor que não é crente. Isso é verdade. Então o salmista aqui, ou seja, o Davi, até parece que está cumprindo o Salmo 23. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Interessante que o Salmo 23, ele fala também, pensando eu que está lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas, sol ardente, queimando, e talvez os outros em casa, se alimentando bem, comendo na hora certa, comendo coalhada, com mel silvestre, comendo figos, castanhas. Eles usavam muito isso. E Davi no sol. E talvez ele começou a escrever: ó Pai, preparas-me a mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ungi a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Só que de repente está acontecendo literalmente no versículo que nós lemos aqui, o versículo de número 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E ali tinha um banquete, eu tinha certeza, tinha um banquete ali. Uma mesa preparada perante todos. Imagino eu que Davi foi o primeiro a servir. Agora, ele derrama um azeite sobre a cabeça dele. E a Bíblia diz que desde aquele dia em diante,
O que aconteceu com Davi? O que aconteceu com Davi? O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A partir daquele dia, foi que Davi começou a matar urso, rasgar leão no meio, porque ele recebeu a força de Deus na vida dele. Hoje você vai receber o Espírito Santo na tua vida, e o Espírito Santo vai se apoderar de você. Quando você levantar a mão para orar, demônios vão cair por terra, doença vai sair de alguém, Deus vai estar na tua vida, o Espírito do Senhor vai se apoderar de você. Você não será a mesma pessoa, porque a unção de Deus está sobre a tua vida. Aleluia. Agora, a questão é, se porventura você se colocar no lugar em que Davi foi colocado, acabaram-se os jovens, falta o menor. E eu pergunto, tem algum menor aqui nessa noite? Aqui tem menor aqui? Onde são os menores? Aqui está um aqui. Eu sou aqui o menor. Interessante que Deus tem propósito com os menores, né? Já observou isso? Deus tem propósito com os menores. Aleluia. Um dia Deus pegou o menino lá no templo, e Deus começou a usar aquele menino para pregar para os doutores. Tinha 12 anos de idade, pregando para doutores, ensinando os doutores, os mestres. Um menino chamado Jesus. Os menores. Eu conheci um pastor, ele era conhecido o menor pastor do mundo. Quando eu falava, vocês sabem quem é. Ele tinha 80 centímetros, esse pastor. Conheci ele, conheci a esposa dele tinha 1 metro e... não sei, a altura, 1,60 m por aí, talvez, ou mais. A esposa dele carregava ele. Alguém lembra desse pastor? Eliel Rosa. E eu vi ele pregando um dia, e ele disse assim, ele foi pregar numa cidade, e o avião levou ele, e havia anunciado que ele ia estar pregando lá. E o repórter, e ele tinha uma frase, Deus é fiel. Ele sempre usava essa frase, Deus é fiel. Isso eu vi ele contando. O avião pousou, quando ele desceu do avião, o repórter cercou ele para entrevistar ele. Pastor Eliel Rosa, sim, sou eu mesmo. Pastor Eliel Rosa, você sempre diz que Deus é fiel. Ele, sim, eu digo, Deus é fiel. Aí o repórter falou para ele assim, se Deus é fiel mesmo, por que Deus te fez tão pequeno? Qual resposta você daria para o repórter? Ele disse para o repórter, você é trevas. Mas como assim? Se Deus tivesse me feito grande, talvez seria 2 grandes sem fazer nada, igual você. Mas Deus me fez pequeno para fazer a diferença no meio dos grandes. Aleluia. Uma vez eu presenciei um fato, um menino de 7 anos de idade, em Brasília. E naquele evento, era um evento de muitos pastores, muitos missionários. E tinha um menino, 7 anos. Vamos ouvir o menino pregar. Eu falei, meu Deus, tantos pregadores aqui, um menino, 7 anos. E ele pegou o microfone e disse, irmãos, ele falou, opa, peraí. Sabe por que Deus está levantando os meninos? Houve um silêncio, igual está havendo agora. Não teve glória a Deus, não teve aleluia, não teve nada. Igualzinho agora. Já que ninguém respondeu nada, ele trouxe a resposta. Por que Deus está levantando menino? Deus está levantando os pequenos, porque Deus não está encontrando lugar
lugar no coração dos grandãos. Talvez só por isso que Deus levantou Davi, pequeno, menino, mas que tinha coragem de matar leão, matar urso, encarar gigante. E ele recebeu a unção de Deus que veio sobre a vida dele. E aquela unção foi tão forte, tão poderosa, que a primeira guerra que ele foi encarar foi o Golias. E naquele momento de encarar Golias, a Bíblia diz que ele pegou a sua funda, que era a arma que ele tinha. Foi no ribeiro e pegou 5 pedras. Quantas pedras? 5 pedras. Colocou a primeira pedra na funda, rodou a funda e soltou a ponta da funda. A pedra foi, digo eu, levado pelo Espírito Santo exatamente na testa do gigante, e o gigante caiu. Davi pegou a espada do gigante e matou o gigante. E ainda sobrou 4 pedras com Davi. Por que 4 pedras? Por que ele pegou 5? Por que Davi usou 5 pedras? Pegou 5 pedras. Ninguém fala nada? Há quem diz que são 5 ministérios. Há quem diz que são 5 evangelhos. Só que a Bíblia não diz isso. Dá a entender, a Bíblia diz, dá a entender, biblicamente, o gigante Golias, eles eram uma família de 5 irmãos. Davi derrubou Golias. Sobrou uma pedra para cada um, se viesse também. Diga, eu tenho uma pedra preparada para o inimigo. Eu tenho uma pedra preparada. Se você ler todo o texto, você vai descobrir que ele matou um por um. Davi teve mais 4 guerras. Em uma das guerras, Davi se cansou. Porque é o momento que nós cansamos. A gente cansa, somos falhos, somos seres humanos. Davi cansou. Mas quando ele cansou, entrou na frente dele um dos seus soldados e o defendeu. E disse para ele, nunca mais sairás à guerra conosco. Pode ficar no palácio. Mas ele ficou com a pedra guardada ainda. Ele sempre tinha uma pedra guardada. Nunca gaste todas as pedras. Deixa uma guardada. Mas para isso acontecer, Davi recebeu o quê? Essa unção que você viu aqui agora. O azeite sobre a sua cabeça. E o Espírito do Senhor se apoderou dele. E Davi então foi ser trabalhado para assumir o cargo ao qual Deus estava à procura de um homem para assumir. Deus tem um cargo para você. Deus tem um cargo para você. Tem uma vaga. E eu pergunto, alguém quer se candidatar? Onde estão os candidatos nessa noite? Onde estão os cargos, ou seja, onde estão os candidatos para a vaga de evangelismo? Onde estão os jovens? Porque os jovens não acabaram. Ainda existem os menores ainda. Os grandão já foi, mas existem os menores. De acordo que você quer assumir esse cargo, vai se colocando de pé. Só os que querem assumir esse cargo. Os que não querem podem ficar assentados. Aleluia. Eu sinto a unção de Deus aqui. Aleluia. Este é um culto de missões. Missões está no coração de Deus. Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse Filho unigênito chama-se Jesus.
Jesus. Jesus. Oh, Jesus foi preparado para esse fato. E Jesus então comissionou outros, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. Essa boas nova quer dizer biografia de Cristo. Biografia fala da vida da pessoa. Onde nasceu, para que nasceu, para qual propósito. O preço já foi pago, preço de sangue. Aleluia. Deus quer levantar homens e mulheres para fazer missões. A igreja está crescendo. O pastor Robson Ferreira não dá conta de fazer sozinho. Precisa de pessoas para ajudá-lo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Permita-me fazer uma ilustração aqui. Aleluia. Primeiro eu vou escolher um candidato para a ilustração. Vou escolher um candidato para a ilustração. O nome Gabriel? Gabriel, né? Gabriel, Rafael, perdão, Rafael. Aleluia. Pode vir bem aqui, Rafael. Louvado seja Deus. Você vai representar o pastor Robson Ferreira. Assente-se no chão. Pode sentar. Pode sentar aí? Isso. Eu vou tentar levantar. Você não vai me ajudar, viu? Fica aí. Você não vai me ajudar. Eu vou tentar te levantar. Eu sozinho não dou conta de levantar ele. Mas se tiver mais alguém que possa me ajudar, pode ser que a gente dá conta de levantar ele, né? Existe algum voluntário aí que você vai se candidatar para missões? Não deu, mas se tiver mais um, a gente consegue levantar. Talvez mais um a gente consegue levantar. Será que tem algum voluntário de missões para nós manter de pé? Vamos lá, mantém de pé. Aí, isso. Agora, tem que manter segurando. Não posso soltar não, o som cai. Eu vou soltar aqui, mas mantém segurando ele. Segura, não solta não. Aleluia. O ministério ADEF está ficando pesado para o nosso presidente. Aqui está representando ele. Ele sozinho não dá conta. Mas ele tem pessoas para ajudá-lo a segurar o ministério. Tem mais um aqui, tem mais outro ali. Como não dá para vir todo mundo aqui para ajudar a segurar? Alguém se candidata a ajudar o pastor presidente? Alguém se candidata para missões? Alguém se candidata? Tem gente que levantou e baixou a mão de novo. Ficou em dúvida. Eu quero saber quem se candidata. Se candidata? Há uma vaga. Diga, a vaga é minha. Há uma vaga. Há uma vaga. Diga minha. Diga minha vaga. Eu me candidato. Ninguém vai se sentar enquanto a unção não descer sobre a tua cabeça. A unção é tua. A vaga é tua. Aleluia. Eu gostaria de fazer uma oração.